Era uma manhã abafada de 26 de agosto de 1894 na fazenda Santa Eulália, no coração do Vale do Paraíba. O sol já castigava a terra vermelha quando a carruagem preta, puxada por 2 cavalos baios lustrosos, parou diante da casa grande. Rodrigo Alvarenga desceu primeiro, alto, ombros largos, terno preto impecável, bigode bem aparado e olhos escuros que pareciam não deixar transparecer nada. Atrás dele veio o doutor Mendonça Prado, advogado de confiança, carregando uma pasta de couro marrom com os documentos que selariam o fim daquele casamento inconveniente. Rodrigo respirou fundo. Havia ensaiado mentalmente aquele momento dezenas de vezes durante os meses em São Paulo. Entraria, cumprimentaria friamente, apresentaria os termos generosos, pensão vitalícia, direito de moradia na fazenda, reconhecimento do filho como herdeiro legítimo, e sairia dali livre. Helena, a moça simples que sua mãe escolhera, certamente aceitaria. Afinal, o que mais uma órfã sem dote poderia desejar? Benedita abriu a porta com expressão fechada. A baronesa os espera na sala de visitas, senhor. Rodrigo atravessou o hall amplo, o som das botas ecoando nas tábuas enceradas. Constança Alvarenga estava sentada na poltrona de espaldar alto, vestida de preto rigoroso, o rosto marcado por rugas que pareciam esculpidas em pedra. Ao lado dela, numa poltrona estofada de veludo bordô, estava Helena. Ele parou como se tivesse levado um tiro. Helena usava um vestido de seda verde escura que realçava os olhos cor de mel e os cabelos castanhos soltos em ondas suaves sobre os ombros. Mas o que o fez congelar foi a barriga, enorme, arredondada, impossível de ignorar. 7 meses e meio de gravidez. Um filho, o filho dele, crescia ali dentro, e ele nunca havia imaginado que a realidade seria tão física, tão inescapável. Rodrigo, disse ela com voz calma, quase fria. Bem-vindo de volta à sua casa. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Seus olhos permaneciam fixos na barriga dela, como se tentasse entender que aquilo era real. Constança quebrou o silêncio com voz cortante. Meu filho veio assinar o divórcio. Mas antes disso, acho que deve algumas explicações à esposa que abandonou grávida. Rodrigo finalmente conseguiu desviar o olhar. Eu não sabia que estava tão avançada. Helena ergueu uma sobrancelha. Você sabia que eu estava grávida quando fugiu? A carta que deixou dizia que precisava ao pensar. Parece que pensou bastante. O doutor Mendonça pigarreou, desconfortável. Talvez possamos sentar e discutir os termos com civilidade. Os termos podem esperar, interrompeu Helena. Primeiro quero ouvir por que meu marido achou que fugir era a melhor solução. Rodrigo afundou numa cadeira, as mãos trêmulas. Eu tive medo. Medo de que acontecesse de novo. Medo de te perder, como perdi Mariana. O nome pairou pesado no ar. Helena já conhecia a história, Benedita contará em segredo, mas ouvir dele, naquele momento, era diferente. Mariana morreu grávida de mim, continuou ele, voz rouca. 2 semanas antes do casamento. Pneumonia fulminante. Em 7 dias, se foi. E o bebê com ela. Eu me culpei todos os dias desde então. Quando você anunciou a gravidez, foi como se o passado voltasse inteiro. Eu entrei em pânico. Achei que, se eu ficasse longe, protegeria você, protegeria a mim mesmo. Helena inclinou-se ligeiramente para frente, com dificuldade por causa da barriga. Você me protegeu me deixando sozinha para enfrentar enjoos, dores, medo de morrer no parto, vergonha de ser a baronesa abandonada? Isso não é proteção, Rodrigo. Isso é covardia. Ele baixou a cabeça. Não havia defesa. O doutor Mendonça tentou retomar. Os termos são extremamente generosos. Pensão equivalente à metade dos lucros da fazenda, permanência vitalícia na propriedade, reconhecimento pleno do herdeiro. Helena pegou os papéis que o advogado estendeu. Leu com atenção, crescerá ajudando o pai no armazém, sabia ler contratos. Era realmente generoso. Mas quando chegou à última página, hesitou. O bebê chutou forte.
Ela levou a mão à barriga e soltou um pequeno "ah", de surpresa. Rodrigo ergueu os olhos imediatamente, preocupado. Está tudo bem? Perguntou ele, a voz carregada de algo novo, medo genuíno. Está. Ele só está agitado. Provavelmente sente quando eu estou nervosa. Ela fez uma pausa. Dona Josefa acha que é menino. Rodrigo engoliu em seco. Pode ter os seus olhos. Helena o encarou por longo tempo. Depois falou, com voz firme. Se você quer mesmo o divórcio, eu o assino. Mas só depois que o bebê nascer. Fique aqui até lá. Conheça seu filho. Veja com seus próprios olhos o que você quase abandonou para sempre. Se depois disso ainda quiser ir embora, eu libero você sem resistência. Constância ergueu as sobrancelhas, surpresa. O advogado abriu a boca para protestar, mas Rodrigo levantou a mão. Eu fico, disse ele simplesmente. Até o nascimento. O advogado saiu contrariado. O silêncio que ficou na sala era denso, mas diferente. Não era mais só raiva. Havia uma possibilidade minúscula, quase imperceptível, de recomeço. Os dias seguintes foram estranhos. Rodrigo voltou a supervisionar os cafezais, mas agora retornava para o almoço. Perguntava a Helena como ela havia passado a manhã, se precisava de algo, se estava se sentindo bem. Eram perguntas tímidas, formais, mas eram perguntas, mais do que fizera em todo o primeiro ano de casamento. Uma tarde, trouxe livros da biblioteca da casa. Você disse que gosta de ler. Escolhi alguns que achei que poderia gostar. Machado de Assis, Castro Alves, uma tradução antiga de Jane Austen. Helena aceitou, surpresa. Naquela noite, leu em voz baixa para o bebê, e Rodrigo, passando pelo corredor, parou para ouvir. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, apareceu em seus lábios. Certa madrugada, Helena acordou com dores fortes nas costas. Achou que era o parto. Rodrigo apareceu na porta em segundos, camisa aberta, cabelos despenteados. É o bebê? Perguntou, já ao lado dela. Não sei, pode ser falso. Ele ficou. Segurou sua mão durante as contrações falsas, limpou o suor de sua testa. Quando Dona Josefa confirmou que ainda não era a hora, ele não foi embora. Ficou sentado na poltrona até o sol nascer. Eu senti tanto medo hoje, confessou ele quando a luz da manhã entrou pelas janelas. Mas também senti esperança. Esperança de conhecer esse menino. De ser pai. De verdade, dessa vez. Helena tocou a mão dele. Então não fuja mais. A tempestade chegou em 24 de setembro. O céu escureceu de repente. Vento forte, relâmpagos, chuva torrencial. Helena estava costurando uma manta quando a primeira contração verdadeira a fez largar a agulha. Benedita, chamou, voz tremendo. Acho que é agora. Rodrigo chegou encharcado dos cafezais, pingando água pelo chão. Subiu as escadas correndo. Encontrou Helena andando de um lado para o outro, mão nas costas, rosto contraído. Estou aqui, disse ele, segurando-a quando outra contração veio. Dona Josefa chegou encharcada, mas firme. Primeiro filho demora. Vamos caminhar, respirar. Corpo sabe o que fazer. Horas se passaram. A tempestade rugia lá fora. Dentro do quarto, Helena lutava. Gritava, chorava, apertava as mãos de Benedita e Rodrigo até quase quebrar os ossos. Ele não saiu um segundo. Limpava o rosto dela, sussurrava palavras de força, mesmo quando a própria voz tremia. Por volta das 8 da noite, a parteira anunciou. Está na hora. Empurra agora. Helena reuniu forças que não sabia que tinha. Gritou com cada contração. Rodrigo segurava sua mão, pálido, mas firme. Vejo a cabeça. Mais uma, menina, mais uma. Com um último grito que pareceu vir da alma, o bebê deslizou para o mundo. Silêncio. E então, um choro forte, indignado, perfeito. É menino,
anunciou Dona Josefa, erguendo o pequeno ser vermelho e coberto de verniz. Helena desabou nos travesseiros, chorando de alívio. Dona Josefa limpou o bebê, envolveu-o numa manta e o colocou nos braços dela. Olá, meu amor, sussurrou Helena, lágrimas escorrendo. Finalmente te conheço. O menino parou de chorar ao sentir o calor da mãe. Olhos cor de mel se abriram, tentando focar. Rodrigo estava paralisado, olhando para os dois como se visse um milagre. Quer segurar seu filho? Perguntou Dona Josefa. Eu, não sei se consigo. Venha, disse Helena suavemente. Rodrigo se aproximou. Helena transferiu o bebê com cuidado. Ele o recebeu como se fosse de cristal. O menino agitou os bracinhos, agarrou o dedo do pai com força surpreendente. Olá, filho, sussurrou Rodrigo, voz embargada. Sou seu pai. Desculpa ter demorado tanto. Lágrimas caíram livres pelo rosto dele, lágrimas que ele não derramava há 10 anos. Naquela noite, enquanto Helena descansava e o bebê mamava, Rodrigo ficou ao lado da cama. Uma semana depois, trouxe os papéis. Destruí a documentação do divórcio, disse ele. Não quero ir embora. Quero esta família. Se você ainda me aceitar. Helena sorriu, exausta e radiante. Eu sempre aceitei. Só estava esperando você escolher ficar. Ele se ajoelhou, beijou as mãos dela, depois os lábios, um beijo verdadeiro, cheio de promessas. Joaquim Henrique Alvarenga cresceu forte e amado. A fazenda prosperou sob a administração conjunta dos pais. Vieram mais 3 filhos nos anos seguintes. E, nas noites claras, Rodrigo e Helena sentavam na varanda, Joaquim brincando no colo, e lembravam daquele dia em que um barão chegou para assinar o divórcio, e acabou ficando para sempre. Porque às vezes o maior ato de coragem não é ir embora. É ficar.